O texto que eu quero falar com vocês hoje é muito conhecido, o tema muito simples. O tema de hoje é: o amor nunca falha. Você pode repetir, por favor? O amor nunca falha. Eu vou falar o texto. Se você sabe de cor esse texto, quando eu falar, por gentileza, coloque-se de pé. João 3,16. João 3,16. Quem sabe de cor esse texto? Muita gente. Esse texto, há muitos anos atrás, quando alguém convertia, entregava a sua vida a Jesus, nos próximos 2 ou 3 meses, ele já sabia esse texto de cor. Porque alguns estudiosos dizem que esse texto representa o coração da Bíblia, ou o centro da mensagem do Senhor Jesus. Quando eu contar 3, vamos falar todos juntos. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você que está sentado, coloque-se de pé também para você poder aprender e falar junto com a gente. Primeiro vamos falar o endereço, João 3,16. Repita, por favor. Isso, João 3,16. Quando eu contar 3, todos vocês falem bem alto e bem bonito. 1, 2, 3. Parabéns, muito lindo, você pode sentar, parabéns, dê um aplauso ao Senhor Jesus, parabéns, vocês fizeram tão bonito quanto os nossos adolescentes fizeram na abertura do culto hoje à noite. Pessoal do Seja, parabéns, vocês são demais, hein? Lindo demais. E a igreja não dá um barulho para eles, que sempre honram vocês com o barulho deles, gente? Hoje à noite eu vou estar acompanhado na pregação. Há muitos anos eu sonho de fazer isso, de pregar uma palavra com 2 pregadores. Isso vai acontecer hoje à noite. Eu vou começar pregando, depois eu vou convidar o pregador que vai continuar e depois eu venho para concluir. É um pregador que eu conheço desde o seu nascimento, uma pessoa que eu amo demais, que eu tenho grande admiração, e Deus está usando sobremaneira. E nosso pregador, segundo primeiro nessa noite, é o meu querido Emanuel. Fica de pé, Emanuel, só para você conhecer o pregador. Está lá. Isso. Esse é o Emanuel. Isso. Depois ele vai vir. Ok. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira expressa a grandiosidade do amor de Deus. Não existe uma maneira de medirmos o tamanho do amor de Deus e também o tamanho do amor das pessoas, mas eu acredito que existe uma maneira de nós entendermos níveis de amor. Existe algumas pessoas que nós, eu diria, amamos mais, ou estamos dispostos a demonstrar um amor mais intenso para algumas pessoas mais do que outras. Deixa-me fazer uma pergunta a você agora. Quem é a pessoa que você acha que mais te ama nessa vida? Quem é a pessoa que você acha que mais te ama nessa vida? Não precisa me responder, eu quero que você pense. Talvez alguns vão achar dificuldade para escolher uma pessoa, porque tem algumas pessoas que te amam demais. Mas tenta colocar nome nessas pessoas que você acha que são as que mais te amam nessa vida. O que você acha que esta pessoa estaria disposta a dar em resgate da sua vida? Vamos imaginar, só um pensamento, nunca vai acontecer em nome de Jesus. Vamos imaginar que você fosse sequestrado. O que você acha que esta pessoa daria em resgate da sua vida? O que ela faria para ver você liberto do cativeiro? O que ela estaria disposta? Ela te ama, então o que você pensa que ela faria por você? Agora, eu queria que você
fizesse uma lista na sua mente de que pessoa nesta vida você estaria disposto, se ela estivesse, por exemplo, nós tivemos aquela catástrofe nas ilhas do Caribe, também numa parte dos Estados Unidos, que aconteceu aquela coisa lá. E hoje de manhã eu falei que, desde uma vez que me contaram essa piada, eu fiquei com dificuldade de lembrar o nome, mas agora eu estou lembrando. Aí eu faço sempre um exercício para lembrar do que aconteceu lá. O que é que você acha que o cachorro mais teme? Furacão. É uma piada tão boa que as pessoas vão rindo devagarinho, até uns só vão entender semana que vem, né? Mas aí eu vou lá para o cachorro para poder lembrar como é que é o nome do negócio. O furacão. Então, ficaram, parece, 17 brasileiros lá numa ilha. Eles não podiam voltar, não tinham comida, eles não tinham nada lá. Você estaria disposto a dar o que para o resgate dessas pessoas? Você estaria disposto a vender a sua casa para cuidar? Se uma pessoa que você diz que ama ficar doente, quais são as pessoas que você estaria disposto a vender a sua casa para cuidar da vida e da saúde daquela pessoa? Eu estou pensando em pessoas e níveis de amor que nós temos com algumas pessoas. Quantas pessoas aqui hoje à noite entregariam todo o seu salário por 5 anos para ajudar alguém muito especial? Para quem você faria um sacrifício como este? Tudo isso é para a gente pensar, né, o que nós faríamos, e para te mostrar que eu acredito que existe níveis de amor. O investimento, isso pode ser medido pelo tipo de investimento que estamos dispostos a fazer nas pessoas, o nível de amor que nós temos por elas. Mais uma pergunta: você morreria no lugar de alguém? Por exemplo, você morreria no lugar da sua sogra? Eu não falei nada, eu não disse nada, minha sogra está aqui, bem na frente, eu não falei nada. Você morreria por sua mãe? Imagina uma cena, uma pessoa que você ama demais está na mira de um bandido, e ele dá 30 segundos para esta pessoa ser substituída por você. Você faria isso por quem na sua família? Você faria isso por sua esposa ou aproveitaria a oportunidade para ficar livre? Ela sempre quis morrer mesmo, né? Então, você faria isso por seu marido ou diria, é um favor que você me faz? Você faria isso por seu filho, por sua filha? Por quem você faria isso? Por quem você daria a sua vida? Se a pessoa que está ali na mira da arma fosse o Gedel, que está preso em Brasília, você daria a sua vida por ele? Se fosse o Eduardo Cunha, você daria a sua vida por ele? Por quem você daria a sua vida? Eu, pensando, amor, nisso, pensando bem, a senhora sempre amou ver Jesus. Mas, amor, se você prometesse que eu morrendo você não casaria de novo, eu daria minha vida por você.
Mas se é para eu morrer, você casar até 2 meses, eu ia pensar 2 vezes. Não, estou brincando. Mas eu morreria por você. Verdade. Não, é verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Morreria por você. Talita, por você também. É verdade. Rebeca, por você também. De verdade. Pelo Tiago eu vou pensar em muito. Eu morreria pela Olívia, os netos, de verdade. Você morreria por quem? A Bíblia diz que essa é a maior medida de amor que alguém pode ter. Em João capítulo 15, verso 13, Jesus disse assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus deu a vida dele por mim e por você. Ele me amou a esse ponto, ele morreu no meu lugar, ele morreu no seu lugar, porque ele me amou de tal maneira. Deus me amou, por isso ele morreu no meu lugar. Por isso que eu sou fã de Jesus. E se ele morreu no meu lugar, eu preciso também estar disposto, se for preciso, a dar a minha vida por ele. Eu amo pensar nessa verdade. Jesus morreu no meu lugar. Que amor lindo é esse? Eu não merecia. Eu nem o amava. Eu nem o adorava. E ele morreu no meu lugar. Ele morreu no seu lugar. Que amor é esse? Quando eu canto, quando eu adoro, quando eu louvo, quando eu celebro, é isso que eu estou celebrando. Domingo que vem nós vamos ter ceia nessa casa. E a ceia é o nosso reconhecimento de que nós entendemos, ele morreu no meu lugar. Eu acho que você podia ter tido uma ação de gratidão tão bonita. Ele morreu no seu lugar. Que amor é esse? Ele morreu no meu lugar. Eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. 1 João capítulo 4, verso 9 e verso 10. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Mas Deus, diga bem bonito, Deus me ama. Diga com um sorriso, Deus me ama. Sabe, irmãos, eu gosto de falar com essa câmera aqui, porque vocês podem ver a expressão do meu rosto. Quando eu fui ver aonde vocês sentam, sentei lá atrás. Quando a gente não tem câmera, a gente só vê uma sombra magra aqui na frente. Mas assim você pode olhar, você vê a expressão do meu rosto. Eu também gosto de ver a expressão do seu rosto. Eu vejo a expressão do seu rosto. Então diga assim, Deus me ama. Deus me ama. Mas Deus não ama apenas a mim. Deus ama a todos. Deus ama todas as pessoas. E o amor de Deus é um amor tão maravilhoso, que Ele não ama os bonzinhos, Ele não ama os certinhos, Deus ama todas as pessoas. O amor de Deus não muda de acordo com as minhas ações. Isso me chamou muito a atenção, porque às vezes eu imagino e eu procuro ser bonzinho para ter o amor de Deus, mas isso não vai alterar o amor de Deus. Deus ama todas as pessoas. Eu quero talvez chocar você hoje à noite, mas Deus ama você exatamente como Ele ama os bandidos da Rocinha que estão matando pessoas no Rio de Janeiro. Ele te ama do mesmo jeito. O amor dele não é diferente por você. Eu exemplifiquei isso hoje de manhã,
Daniel, o Davi nasceu. O Davi tem 1 mês, mais ou menos, é isso? Casal da minha cela, 1 mês, Davi nasceu. Agora, eu acho que vocês fizeram um acerto. Quando o Davi chegou em casa, você falou assim: Davi, meu filho, você é muito bem-vindo nessa casa e nós amamos você. E talvez, me lembra o seu nome que me fugiu agora. A Stephanie. A Stephanie manhã fala assim: Davi, te amo muito. Papai também te ama. Agora, se você, Davi, acordar só uma vez de noite para mamar, a gente vai te amar muito mais. Davi, se a gente trocar a fralda sua às 7 da noite, e você reclamar só no outro dia às 7 da manhã para trocar a fralda, Davi, a gente vai te amar ainda mais. É assim, Stephanie? Não. Você e o Daniel simplesmente amam o Davi. Se ele chora e chora, mamãe e papai amam. Quem aqui já teve filho cheio de cólica, que chorou até o 5º, 6º mês? Quem já teve? Seu amor diminuiu? Vou amar mesmo, se a criança está dando. Não, você ama. O amor de mãe e o amor de pai é incondicional, assim também é o amor de Deus. Deus nos ama independente daquilo que nós estamos fazendo para Ele. Por isso que Ele nos amou de tal maneira, quando nós ainda éramos pecadores. Assim é o amor de Deus. Quando eu peco, o amor de Deus não diminui. E quando eu faço a coisa certa, o amor de Deus também não aumenta. Deus me ama. Deus nos ama. Deus amou o mundo. Não diz Deus amou a igreja. Deus amou o mundo. Toda a criação, Deus amou. O amor de Deus é para todos. O amor não condena. Essa expressão do amor de Deus, para mim é interessante demais. O amor de Deus não condena. João capítulo 8, a partir do verso 1, eu vou ler o texto aqui, você pode acompanhar. Você pode acompanhar na sua Bíblia de papel, Juliana falou. Você pode acompanhar, né, no seu telefone, no que você tiver, na mídia que você tiver. Eu não sei, mas esse amor de Deus é uma coisa, é um texto interessante, de uma situação real, não é uma parábola, é um fato, que João registrou, que ele presenciou. Então está escrito assim no verso 1: Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras, pela manhã cedo voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele, sentando-se o ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais pessoas que sejam apanhadas assim, elas sejam apedrejadas. E tu, pois, que dizes? Dizendo eles, tentando-o para terem do que o acusar, Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Me parece que essa era uma situação tão clara para os judeus, para os fariseus, para os escribas, mas parece não ter abalado muito Jesus. Era uma pessoa que deveria ser morta, trouxeram diante dele, porque essa pessoa deveria morrer diante dele. Essa pessoa já estava julgada e condenada, porque a lei dizia que ela deveria morrer. E não é uma coisa muito difícil para nós julgar e condenar. Quando nós vemos pessoas em flagrante delito, como nesse caso. Mas parece que isso não incomodou uma pessoa estar à beira da morte, ou para ser morta rapidamente. Jesus, então, como eles insistiram, enquanto ele escrevia, eles perguntaram:
Mas como insistisse em perguntar-lhe, ergueu os olhos e disse: Ei! Jesus disse: Ei, você! Todos estavam apontando para a mulher, mas ele disse: Ei, você que está sem pecado, seja o primeiro a jogar a pedra ou as pedras. Jesus tira os olhos dos fariseus, daquela mulher, e faz com que eles olhem primeiro para si mesmo, ou para si mesmos. Isso me parece uma prática muito comum entre nós, de julgarmos os outros, de condenarmos os outros, e dar a sentença, e tornando a inclinar-se, escrevia na terra de novo: Ei, vocês podem, quem não tem pecado pode jogar pedra. Ele voltou a escrever. Quando ouviram isto, foram saindo um a um e começaram pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher em pé. Quando Jesus levou esses homens a olharem para si, eles perderam toda a capacidade de julgar e condenar aquela mulher, ainda que o pecado fosse grave. Então, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Olha a pergunta: ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Como? Um homem santo que nunca pecou, como ele não vai condenar uma mulher apanhada em flagrante adultério? Eu a condenaria, você provavelmente a condenaria, a igreja a condenaria, mas ele disse: eu não te condeno. Porém Jesus disse: vai e não peques mais. Então Jesus tornou a falar-lhes dizendo: eu sou a ressurreição, eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em João capítulo 12, verso 47, Jesus disse assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Pois eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Eu não vim para julgar o mundo, eu não vim para condenar o mundo. Eu vim, disse Jesus, para salvar o mundo. Se Jesus não veio para condenar o mundo, eu te pergunto, Jesus deixou a igreja nessa terra para julgar e condenar o mundo, sim ou não? Não. Julgar é uma tarefa de Deus, julgar não é uma tarefa dada aos homens. Ele disse: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. A tarefa da igreja não é julgar, mas é salvar. Vou repetir. Eu sei que alguns de vocês estão com cara de aborrecidos comigo. E se você não tiver aborrecido, está entendendo o que eu estou falando? Quando eu falar isso aqui, dá um glória a Deus. A tarefa da igreja não é julgar, a tarefa da igreja é salvar o mundo. E isso foi bom para aquela mulher, e isso é bom para mim.
Ele disse: eu não vim para julgar. Queridos, deixe-me dizer algo a você. Tantas vezes nós gastamos muito tempo fazendo o que Deus não nos mandou fazer. Julgando as pessoas. Achamos que isso é nossa tarefa, que é a tarefa da igreja. Não é a nossa tarefa, não é minha tarefa, não é a tarefa da igreja. Tarefa da igreja é salvar as pessoas da condenação do diabo. Jesus disse, deixou claro isso, ele não veio fazer esse tipo de trabalho na terra. E ele deixou claro que não é para eu, para você, para nós, para a igreja também fazer. Em Mateus 7, capítulo 1 em diante, diz assim, ele disse bem claro, não julgueis. Você pode repetir isso? Não julgueis, para que não sejais julgado, ou julgados. Porque com o juízo com que julgais, sereis também julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós. E porque vês o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas a trave que está no teu olho. Sabe o que Jesus está dizendo? Porque você cuida da vida dos outros e não cuida da sua própria vida. O que Jesus está dizendo, pare de cuidar da vida dos outros, vá cuidar da sua vida. O que Jesus está dizendo, pare de cuidar da família dos outros, vá cuidar da sua família. É isso que ele está ensinando. Porque quantas vezes nos ocupamos demais com a vida dos outros, com a família dos outros, e não cuidamos da nossa vida, nem da nossa família. Ele diz, hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Querido, se nós entendermos isso, vai ser maravilhoso. Porque essa coisa de julgar os outros tem trazido tantos aborrecimentos na igreja. Tanta gente está fora por serem julgadas dentro da casa de Deus. Tanta gente está mal espiritualmente porque gasta tempo julgando os outros. Jesus disse, eu não vim fazer isso. E eu não quero que vocês façam também. O amor não condena, salva. Se Jesus, quando ele esteve nos dias na terra, os religiosos tiveram dificuldade muito grande para estar com ele. E hoje não seria diferente. Jesus amaria a igreja, com certeza. Mas ele amaria toda essa turma torta do mesmo jeito. E a mesma atenção que ele dá para mim, ele daria para qualquer prostituta na rua e para qualquer gay dessa nação. Porque ele ama todos. Jesus daria atenção para toda essa turma que está presa pela Lava Jato. Ele amaria essa gente. Porque ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar. Esse amor de Deus é um amor que não condena, mas é um amor que corrige. Ele não condenou a mulher, mas ele corrigiu. Ele disse, eu não te condeno, mas vá e não peques mais. Acerte a sua vida. Põe a sua vida em ordem. Eu acho isso maravilhoso. Esse amor não condena, mas esse amor corrige. Hebreus 12, verso 6 diz assim, pois o Senhor corrige ao que ama, e açoita todo aquele que recebe por filho.
É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como filhos. Pois qual filho é a quem o pai não corrija? Quantos de vocês aqui lembram de ter sido corrigido pelos seus pais? Quem foi corrigido pelo seu pai? Você lembra de uma correção que seu pai deu em você? Foi boa? Na hora não. Quando eu tinha mais ou menos uns 4 para 5 anos, eu era bem pequeno. E naquela época as crianças não participavam da conversa de adultos. Quando eu tinha visita na casa, lá na sala, a família conversando, criança não entrava na sala e não entrava na conversa. Quem é desse tempo? Eu sou desse tempo. Fica fora, criança. Mas aquele dia meu pai, o vizinho foi na nossa casa e meu pai me deixou eu participar da conversa. Meu pai estava sentado conversando com o vizinho, eu estava sentado lá do meu pai. De repente, do nada, eu olhei para o vizinho, queria participar da conversa também, e eu falei para ele: ô diabo, só para entrar na conversa. Você tem ideia o que aconteceu? Você tem ideia o que aconteceu? Eu tenho raiva do diabo até hoje por conta disso. Gente, meu pai, ele não pensou 30 segundos, ele deu um tapa na minha boca, que depois quando eu passei a ser pastor para expulsar o diabo, eu tinha trabalho. Sai diabo, eu pensava 2 vezes, parece que meu pai estava ali para me corrigir. Nunca mais eu falei palavrão, não falo até hoje, nem diaba nada, irmão. Correção é para o nosso bem. Os filhos são corrigidos, esse amor de Deus corrige. Quem aqui já foi corrigido por Deus? Levanta a sua mãozinha assim, levanta assim. É filho. Deus corrige os seus filhos. O amor não condena. O amor corrige. E o amor nunca falha. Diga o amor, diga bem bonito, o amor nunca falha. Tudo que você fizer nessa vida, baseado, encharcado de amor, não vai falhar. Qualquer coisa que você fizer, não vai falhar. O amor nunca falha. Esse é o ponto que o meu pregador vai pregar comigo, por favor. Vamos receber o segundo pregador dessa noite, nosso querido Emanuel. Surpresas. Olha para o sapato do pregador. Olha para a calça do pregador. Nem camisa de gola, é uma coisa redonda. Que isso? Vamos ser bem sinceros. Não quero ofender ninguém. Mas o julgar não é uma coisa automática, né, gente? Você já não deu a nota para o pregador hoje à noite? Não parece, já estamos condicionados. Nem eu estou de modelo, mas se o pregador está bem bonito, como alguns irmãos de terno, bem vestido, não parece que é mais santo? Não parece que a coisa flui melhor? Não parece que tem uma unção na gravata? Bem honesto. Porque a gente olha por fora. E nós emitimos o juízo. Eu estou muito grato. Nem meia tem esse pregador, gente. Daquelas meias que fica... Para que meia se fica lá na metade do pé? Emanuel, é uma honra recebê-lo para pregar pela primeira vez aqui na Shalom. E eu sei que um dia vai ser legal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Obrigado por não me julgarem. E aprendendo um pouco mais sobre o amor de Deus,
com o pastor sobre que o amor nunca falha, o amor nunca julga. Às vezes, quando é necessário, o amor corrige. Nós também podemos entender que através de tudo isso, o amor de Deus nos transforma. Amém? Quero ler com vocês, bem rapidinho, João capítulo 2. Eu vou lendo aqui, você pode me acompanhar ou acompanhar na sua Bíblia se você quiser. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: o que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usados pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Nós sempre buscamos muitos milagres da parte de Deus. Eu, particularmente, gostaria de ver muitos, repetidamente, sempre se eu pudesse. Daqueles bem grandiosos, porque os grandiosos são muito legais. Por exemplo, cura ou alguma coisa, sei lá, alguém ressuscitar. Você já imaginou ver alguém ressuscitar? Alguém está morto assim, daí fala, levanta, o cara levanta. Ia ser muito legal. Ia ser um tanto quanto interessante. Mas antes de toda a cura, antes de toda grandiosa obra que a gente possa ver, primeiro nós passamos pela transformação. O primeiro milagre de Jesus na terra, de acordo com esse texto, foi a transformação. Ele pegou água e transformou em vinho. Antes de ele curar alguém, antes de ele ressuscitar alguém, primeiro ele transformou. E é isso que o amor de Deus faz conosco. Primeiro ele vai nos transformar. Porque o amor de Deus nunca vai falhar conosco. O amor de Deus nunca vai nos julgar. O amor de Deus vai nos ajudar a ser transformados. Amém? Para quem não me conhece, eu sou Emanuel, como o pastor falou. Eu sou daqui de Curitiba, nascido e criado aqui nessa igreja também, na Igreja Shalom. E eu me mudei, não moro mais aqui. Moro nos Estados Unidos agora. Estou estudando em uma instituição americana. E lá as coisas são muito diferentes daqui. Aqui a gente cresce nesse ambiente maravilhoso, onde a gente tem muitas pessoas, onde tem muito amor, onde você tem toda uma coisa que te protege, te envolve, te ajuda muito. Quando eu me mudei, eu fui com um amigo, esse meu amigo ficou lá um curto período, depois ele foi embora e eu fiquei sozinho mesmo. E eu estou na faculdade, estou estudando, e eu tenho uma classe, uma matéria, onde nós temos que fazer discursos, nós temos que discursar para o público, para as pessoas. E nessa matéria, foi um grande desafio para mim, porque eu sou brasileiro, eu falo português, certo? Igual vocês. E eu tive que aprender a falar inglês. Não é impossível, mas também não é uma coisa bem fácil. Aí quando você chega lá numa sala de americanos para você fazer um discurso em inglês, você surta, você pira mesmo, você fala, caramba, e agora eu tenho que falar inglês para um monte de americano? E esses caras certamente vão ficar pensando, esse brasileiro aí nem fala direito. Dá medo. Eu estava com muito medo. Mas eu me apliquei, porque eu queria fazer tudo muito bem feito, e eu me esforcei. E são 3 rodadas de discursos. Nos 2 primeiros eu fui muito bem, fui votado como o melhor aluno da turma, que é engraçado. O cara nem fala a língua daqui, o cara vem e falou, legal, ótimo, bom para mim. Aí a terceira rodada era a rodada que valia mais pontos. Era um discurso persuasivo. Eu tinha que persuadir as pessoas que iam me ouvir de alguma coisa.
Esse discurso não tinha muitas regras, como os outros dois anteriores tinham, mas ele tinha uma regra que jamais podia ser quebrada. Tinha uma lista de assuntos que você não pode tocar. A cultura americana protege muito alguns direitos de algumas classes da sociedade. E a parte religiosa está entre essas classes. Você não pode se manifestar religiosamente. Se alguém te perguntar no que você acredita, você fala, acredito em Deus e acabou. Eu não poderia, de acordo com aquela lista, falar no nome de Deus, falar Jesus ou falar sobre o Evangelho. Muito menos pensar na Bíblia. E beleza. E eu fui para lá e fui fazer, tinha que fazer. Aí eu comecei a pensar, o que eu vou fazer, Deus? Sobre o que eu vou falar? O que eu faço? Aí eu tentei ter umas ideias boas e eu não tive nenhuma ideia boa. Eu descobri que eu sou péssimo para ter ideia. É verdade. A ideia era só ideia, nada a ver. Aí, beleza. E foi passando os dias e os meus dias foram se esgotando. Chegou no dia do discurso, eu não tinha nada pronto. E aquele discurso valia tanta nota que se eu mandasse mal no último, eu reprovava. Então eu não podia mandar mal, eu tinha que fazer um negócio bem feito. Aí eu cheguei na faculdade 30 minutos antes de começar a minha aula, estacionei o carro de frente para o bloco onde tem o auditório, e aí eu orei, porque eu estava lascado. Daí você ora quando você está lascado, né? Você não tem o que fazer, você ora. Eu falei, Deus, tá mal o negócio aqui, me dá uma força. O que eu falo? E eu peguei meu celular para anotar, que eu estava confiante que uma ideia brilhante ia vir na minha cabeça. E aí eu abaixei a cabeça no volante do carro e orei. Pela primeira vez na minha vida, eu tive esse tipo de experiência com Deus. Pela primeira vez, eu tive um tipo de experiência onde eu pude ouvir, de uma maneira audível, aquilo que Deus estava falando para mim. Foi muito massa, assim. Só ali já estava legal. Mas o problema é que quando Deus fala, Ele fala o que Ele tem, não o que você quer ouvir. Basicamente isso. Então eu estava lá e eu falei, Deus, o que eu falo? Aí Deus me respondeu com uma pergunta. Ele falou, o que as pessoas mais querem? Qual que é o propósito maior dessa vida? Aí eu, como sou um bom cristão, falei, é o Senhor. Vocês não iam falar uma coisa diferente para Deus, fala sério. O cara perguntou para você, você tem que falar. É o Senhor. De uma maneira engraçada, Deus me falou, é o amor. Aí quando eu pensei, amor, eu acho que eu dei até uma aliviada, porque amor. Da hora o amor. Né? O que é mais bonito do que o amor? Nada. E eu penso, já imaginei, quando eu chegar na sala e falar, falar sobre amor, as pessoas vão falar, o amor, vai ser muito lindo. Aí, a continuação disse que era embaçado. Porque não era só falar do amor. Deus disse, você vai falar do meu amor. Aí eu parei. Falei, Jesus, não sei se o senhor faltou a última aula, mas eu não posso falar. Tem uma lista de coisas que eu não posso falar. E se eu ir contra essa regra, quebrar essa lei, eu sou expulso da universidade. E isso ia dar uma zica tremenda. Por quê? Porque você é estudante internacional em outro país, você tem um visto que te permite ficar lá. Esse visto é de acordo com a sua atividade. Eu tenho um visto de estudante, que significa que eu estou lá para estudar. Então, eu estou lá para estudar. Se eu for expulso da faculdade, significa que eu zoei geral e eu não preciso mais ficar lá. Então, o meu visto é suspendido. E em 24 horas, diz eles que é verdade, não sei, a imigração entra em contato com você. E você é deportado. E ser deportado não deve ser legal. Eu acho que nunca ninguém acordou e pensou, vou ser deportado hoje para ver como é que é. Não tem. Eu não queria fazer isso. E aí eu falei, olha, se eu falar isso aí, vai dar ruim para o meu lado. Mas Deus não está nem aí para essas coisas, basicamente. Ele está acima de todas essas coisas. Porque Ele é soberano. E Ele falou, não, você continua. Eu falei, ok. Aí, o Espírito Santo me deu um entendimento sobre o amor, onde eu pude entender que existem dois tipos de amor na vida. Existe o amor verdadeiro, que é o amor de Deus, que vem de Deus. E o amor egoísta, que é aquele que nós criamos para nos defender e nos sustentar em posições confortáveis para nós. Por exemplo, egoísmo significa você se concentrar na sua própria vontade ou em seus próprios ganhos,
desprezando todas as outras partes envolvidas, certo? Egoísmo é basicamente isso. O que seria esse amor egoísta? Você se apega em alguma coisa, você usa um amor para que você se defenda, para que você não precise levantar e fazer alguma coisa que você não quer. Basicamente é isso. E o amor verdadeiro, que é esse amor que nunca falha, que é o amor que não te condena, mas é o amor que te corrige e te proporciona para frente, te ajuda a crescer, desenvolver. Aí, top, olha que definição maravilhosa. Vamos continuar, Jesus. Aí eu continuei escrevendo no meu celular. E aí, um pouco depois disso, Deus me veio com um versículo. Aí, falei, bom, acho que o versículo vai me ajudar a entender. Salmo 139, 14, que fala, eu te louvo porque me fizeste de maneira especial e maravilhosa. E tudo aquilo que Deus faz é maravilhoso. E aí Davi termina dizendo, digo isso com convicção, porque ele estava certo de que ele é criado por Deus. Então, tudo que Deus faz é maravilhoso. Então, todos nós somos uma obra maravilhosa porque somos feitos por Deus. Lindo também, não é? Ótimo. Continuei, terminei, estava na hora da aula, saí, fui para a minha aula. Cheguei lá, vi a professora, falei, professora, eu não coloquei meu esboço no papel, está aqui no telefone, você quer que eu passe no papel, quer que eu use um telefone? Ela falou, faz o que você quiser, pode ficar assim. Falei, nossa, que maravilha, que eu tinha acabado de fazer um negócio, não tinha colocado no papel. Eu era o terceiro da rodada, eu estava lá sentadinho, bem consciente de que eu ia quebrar uma regra, daí ia ser expulso, ia ser deportado, ia ser toda essa loucura. Aí começou o primeiro a falar, daí eu comecei a ficar nervoso. Aí o segundo começou a falar, eu comecei a surtar por dentro. Aí chegou o terceiro, era a minha vez, eu estava sentado assim, falei, ok, é minha vez, todo mundo é sua vez. Eu falei, então eu tenho que ir lá. Falei, beleza. Aí levantei e fui. Peguei o celular, lá tem uma coisinha assim, tipo essa, assim, tem um microfoninho e tal, um negócio pra você falar para o auditório. Eu só tinha um celular, todo mundo tinha uma coisa, só tirei o telefone assim, coloquei o telefone, falei, nossa, agora vai ser louco. Vamos começar. Aí eu comecei. Comecei falando sobre amor, sobre a importância do amor. Descrevi a diferença dos amores, explicando o que era um amor egoísta. Aí passei para a parte do amor verdadeiro, mas não citei que era o amor de Deus. E eu fiquei com medo. E fiquei mesmo. E aí, existe uma diferença quando você está tentando fazer por você mesmo e quando Deus age na sua vida através do amor dele. Alguma coisa dentro de mim me encorajou a continuar, que não fui eu. E eu continuei. E eu falei, na minha vida, aquilo que eu achei que foi a coisa mais real, o amor mais verdadeiro que eu pude encontrar, que transformou a minha vida, é o amor de Deus. Aí, falei isso, aí travei, deu aquele, nossa, eu falei, tô frito. Aí eu já continuei, eu falei, não estou aqui querendo te convencer que Jesus é o Salvador, se você não aceitar Jesus, você vai morrer queimado, alguma coisa assim. Só estou falando da minha experiência, e continuei. Estava tentando me manter na linha, entendeu? Eu não queria ser expulso, não queria mesmo. Aí continuei, aí tinha poucas linhas no meu esboço. Chegou na parte do versículo. Eu falei, nossa, o versículo. Tem que ler. Daí na minha mente até perguntei, e aí, tem que ler? Tem que ler. Falei, então vamos ler. Aí eu li esse versículo que eu falei para vocês. E quando eu li esse versículo, aí eu falei, quer saber? Tá tudo acabado mesmo? Vamos pegar e vamos falar. Aí eu falei, seguinte, meu amigo, você foi criado por Deus. Você é uma obra maravilhosa da parte de Deus. Você tem um plano, tem um propósito por trás disso. Você é incrível. Você é amado por alguém que ama tudo de uma maneira que você não pode nem compreender. Eu pude olhar no olho de cada um e falar assim, você é amado por Deus. Você é especial. E você é filho de Deus. Olha onde eu estava com a cabeça. Eu não sei, mas eu falei. E quando isso continuou, e
E eu continuei a falar, e as pessoas começaram a reagir, não da maneira de uma simples plateia, olhando para você e ouvindo aquilo que você tem para falar, mas recebendo algo que não vinha de mim, porque eu não tinha nada para oferecer para ninguém. E eu pude concluir aquilo, e pude terminar. Quando eu terminei, voltou aqui a consciência, eu falei, beleza, vou embora já. E para minha surpresa, eu não fui embora. Para minha surpresa, a minha professora, que é uma ex-militar, ela serviu na Marinha, ela foi para a guerra, ela tomou um tiro e ela voltou. Aí foi dar aula. Agora pensa uma senhora que fez tudo isso, pronta para falar para você que você infringiu uma lei que você não poderia. Aí ela levantou, ela era baixinha assim, ela levantou... Ela me olhou, ela falou, olha, eu não tenho uma coisa para te falar. Eu falei, nossa. Ela falou assim, tudo que eu posso dizer, tudo que eu posso fazer para expressar, foi exatamente o que ela disse. Foi isso, ela fez isso mesmo. Pensa uma senhorinha baixinha fazendo isso. Ela abriu as perninhas assim e fez, yeah! O amor de Deus alcançou aquela mulher naquele dia, eu tenho certeza. Porque o amor de Deus transformou a minha vida primeiro. Eu não tinha nada para falar lá, igual eu não tinha para falar aqui. Quem me conhece, me viu crescer, eu sou um moleque que cresceu, tentando fazer alguma coisa da vida. Eu fui para lá para estudar, procurando um futuro melhor, algo digno para mim. Eu não tinha capacidade de fazer aquilo, eu não tenho amor nenhum para compartilhar com ninguém. Mas eu fui alcançado pelo amor de Deus. De alguma maneira eu pude fazer algo diferente, porque Deus me transformou. Enquanto eu estava lá, eu me sentia sozinho. Eu era o único brasileiro, eu era o único que cria em Deus, e o único que foi movido de alguma forma para defender aquilo. Eu era sozinho, mas eu entendi que através do amor de Deus, eu sou maioria onde eu estiver. O Espírito Santo está dentro de nós, Ele está conosco, Ele está sobre nós. Através disso, aquele dia, uma situação foi transformada através do amor de Deus. Pessoas, eu acredito que eles vão ser transformados através do amor de Deus. E tudo isso vem quando nós nos dispomos a receber esse amor e a ouvir aquilo que Deus tem para fazer. Deixar o amor de Deus, que nunca falha, vir até nós e nos corrigir quando necessário, e nos transformar e nos ajudar a ser quem nós precisamos ser. Aqui nessa história que eu li com vocês, quando começa, a mãe de Jesus chega para Jesus e fala: seguinte, o vinho acabou. E ele fala para ela mais ou menos assim: que é que eu tenho a ver com isso? Quando ele fala para a mãe dele, aqui no versículo 4, ele fala: que temos nós em comum, mulher? A minha hora não é chegada. Ele falou: e eu não tenho nada a ver com isso, não é minha hora de se meter nessas coisas ainda. A mãe de Jesus simplesmente ignora o fato de ele negar. E ela chama os servos e fala: façam tudo o que ele lhes disser. Então Jesus, eu imagino que Deus devia estar sentado e falar: levantar e ir lá. E foi resolver a situação, e ele transformou. Ele fez a coisa mais estranha da história. Não era comum você dar o melhor vinho depois. Mas Jesus transformou uma situação. Ele transformou uma festa. Ele transformou um conceito. E ele transformou a vida daqueles que estavam ao redor. Porque no final do capítulo diz que após isso os discípulos creram nele. E eles puderam entender algo além que eles não tinham entendido ainda. E quando nós precisamos receber o amor de Deus, às vezes a gente precisa de um empurrãozinho, tipo a mãe de Jesus deu nele. Falou: vai, meu filho, faz o negócio aí. Minha mãe e meu pai me deram vários empurrãozinhos desses. O pastor falando de correção, isso é um empurrão que sua família te dá. Eu recebi altos. Lá em casa a correção tinha de monte. Graças a Deus meu pai e minha mãe nunca negaram umas palmadas quando eu precisei.
Palmada é uma maneira gentil de falar que lá o pau comia mesmo. E foi maravilhoso. Me ajudou muito. É esse tipo de amor que nós estamos falando. É esse tipo de amor que nós começamos a entender. Que esse amor não falha. Ele é infinito em todos esses quesitos. E eu ficaria muito feliz se hoje você entendesse que o amor de Deus está aqui para você. E Ele está pronto para te alcançar. Ele está pronto para chegar em você e, se necessário, te transformar. Talvez te corrigindo, mas jamais julgando ou te apontando o dedo. Porque Deus é amor. E o amor não julga, o amor não condena. O amor simplesmente salva e te transforma. Amém? Muito obrigado. Ficar de pé, irmãos. O amor transforma. Porque Deus amou de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.